3, 2, 1, valendo! Olá, pessoal, está começando mais uma edição do podcast Recicla. Eu sou o Casé Pessini e aqui no Brasil 20% da nossa população não conta com um serviço de coleta regular. Isso quer dizer cerca de 6,5 milhões de toneladas de lixo jogados anualmente. Não se sabe onde. Bom, dentro do nosso planeta com certeza, mas sem uma destinação correta. Isso porque de todos os resíduos que são recolhidos, pouco mais da metade, ou seja, 44 milhões, tem destinação certa, mas outros 30 milhões acabam em lixões a céu aberto, sinal de que ainda temos muito o que fazer. Por isso que eu e meu amigo o jornalista Matthew Schultz estamos aqui no podcast Recicla para avançarmos com essa pauta. Diga lá, Matthew. Tudo bom, Casé? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Matthew. Bom dia, Casé. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco nesse tema que está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Sensacional, o prazer é nosso. O Carlos é advogado, é administrador e, além de presidente da ABRELP, acaba de ser eleito presidente da International Solid Waste Association. Carlos, vamos começar para você explicar para a gente o que é a ABRELP. A ABRELP é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É uma entidade fundada em 1976 que congrega as empresas prestadoras dos serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos no Brasil, com atuação no país inteiro. A missão da ABRELP é promover o desenvolvimento deste setor, o desenvolvimento da gestão de resíduos, com base nos princípios da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. E aqui no Brasil, a ABRELP representa a International Solid Waste Association, ou Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Carlos, quais são os principais desafios das empresas de limpeza hoje no Brasil? Bom, pegando um pouco do cenário que o Casé apresentou, as empresas têm, primeiramente, o desafio de universalizar a coleta de resíduos sólidos, porque existem aí um volume enorme que sequer é coletado. O segundo desafio é garantir uma destinação adequada para esses materiais coletados, buscando principalmente aproveitar os resíduos, fazer a reciclagem, fazer a compostagem, a recuperação energética desses resíduos sólidos e, vamos dizer assim, cobrindo tudo isso, tem um desafio muito grande hoje no nosso país, que é justamente de ter contratos firmes e de longo prazo em que as empresas sejam devidamente remuneradas. Porque hoje, por conta de uma ineficiência do nosso sistema, para vocês terem uma ideia, o mercado de limpeza urbana no Brasil movimenta 27 bilhões de reais por ano, e existe um débito em aberto acumulado de 18 bilhões de reais, ou seja, das prefeituras que acabam deixando pendurado os pagamentos e as empresas não podem suspender o serviço porque é um serviço essencial. Então, basicamente, este é um pano de fundo que afeta essa prestação de serviços e que realmente é uma prioridade da ABRELP atuar para que possamos ter melhores práticas no país e, principalmente, acabar com os lixões, que são a pior forma de destinação de resíduos e que ainda afetam mais de 3 mil municípios. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, embora seja um plano muito bem feito, ainda está muito longe de atingir as metas que ele determinou, né? Como, por exemplo, a extinção dos lixões que você acabou de falar aqui. O que está faltando para a gente endereçar melhor essa questão? Então, Casé, na verdade, o que nós temos hoje é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal aprovada em 2010 que completou 10 anos de vigência em agosto de 2020. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que seria a estratégia do país para avançar na gestão de resíduos, ainda está em elaboração. Inclusive, neste momento em que falamos, está em consulta pública para contribuições da sociedade nesse aperfeiçoamento, e este plano vai trazer as metas para os próximos 20 anos no Brasil como um todo. A questão 10 anos depois da lei? Teve a lei em 2010 e até hoje não conseguiu ainda fazer o plano, é isso?
Pois é, Cazé, este é o Brasil em que nós temos uma lei em 2010 que dava 6 meses para esse plano ficar pronto e depois de 10 anos ele está nascendo, vamos dizer assim. Então, nós temos 10 anos com uma lei, mas sem a estratégia, sem o caminho de como cumprir esta lei. Por isso que muito acabou não saindo do papel. Mas a lei ela é muito firme ao determinar lá em 2010 que até 2014 os municípios deveriam dar disposição adequada a 100% dos resíduos. E nós estamos em 2020 e cerca de 30 milhões de toneladas por ano ainda vão para local inadequado, poluindo o meio ambiente e, pior do que isso, trazendo problemas de saúde para 77 milhões de brasileiros. Um estudo da Abrelp de 2016 analisou o impacto desses lixões a céu aberto na saúde das pessoas. Então, esses lixões trazem uma série de problemas de saúde que a gente sequer imagina. Então, desde problema respiratório, problema dermatológico, de estômago, problemas realmente por conta aí de contaminação por metal pesado e traz aí disfunções renais, do fígado, enfim, uma série de problemas que ainda assolam 77 milhões de brasileiros. E nós temos uma lei que diz que isso não poderia mais acontecer. O Carlos, a gente sabe desse problema dos lixões há muito tempo. Fizemos uma lei para enfrentar isso. Aonde pega? Faz 10 anos que ainda tem 3 mil lixões no país. Assim, parece meio impossível. O que falta fazer? Qual é o problema ali? Qual é o obstáculo principal? Ou são muitos? Pois é. Não, são vários, Márcio, mas o primeiro que eu iria apontar é o seguinte: a lei ela é muito ambiciosa e muito arrojada, tida até como uma das mais modernas do mundo. Porém, na nossa leitura, a lei trouxe essa determinação para uma série de avanços, mas não indicou da onde queria sair o dinheiro para custear tudo isso. Então, por exemplo, a hora que você precisa avançar com a reciclagem dos resíduos sólidos, quem vai pagar para construir uma central de triagem e realmente operar esse sistema? A hora que você precisa fazer um tratamento da matéria orgânica, por exemplo, num processo tecnológico de biodigestão para transformar essa matéria orgânica em gás, que é combustível, que pode gerar energia, quem vai pagar por essa tecnologia e essa operação? A lei não indicou. Então isso ficou num limbo e a gente sabe que as nossas prefeituras estão, vamos dizer assim, falidas, não tem caixa e realmente não avançaram nessa ordem. Por outro lado, o que a gente percebe também é, apesar da lei, este tema gestão de resíduos ainda não é uma prioridade na agenda dos gestores e também não é uma prioridade na agenda da sociedade. Então, nós temos aí uma consciência avançada de que precisamos cuidar deste assunto, mas na prática a sociedade ainda realmente não fez essa transição para um papel mais proativo. E é interessante a gente pegar também em algumas apresentações internacionais que eu faço e a hora que apresentamos a lei e depois este quadro que mencionamos, as perguntas que surgem falam, Carlos, mas não tem uma lei que manda fazer desse jeito? Tem. Mas e não aconteceu? Não. Então, as pessoas ficam surpresas assim, como pode no Brasil ter uma lei que determina uma obrigação clara e esta lei não é cumprida? Infelizmente, esse é um sintoma do nosso país, de lei que pega e de lei que não pega. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu diria, ela pegou conceitualmente, as instituições, a sociedade discute, fala dessa lei, mas na prática a gente ainda não conseguiu tirá-la do papel. A gente deveria colocar... Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui, o Cazé. A gente deveria instituir a taxa do lixo? Eu lembro da Marta Suplicy, e essa ideia foi muito mal recebida pela população. Mas, às vezes, me parece que seja uma necessidade. A gente investe mais ou menos R$ 4 por pessoa, é isso, na gestão do lixo? Deveria ser mais do que isso. A gente deveria
voltar com a carteira, como se disse? Qual é a posição de vocês, da associação, aí, frente a essa questão? Matthew, na verdade nós estudamos vários sistemas de gestão de resíduos, até por conta dessa representação da Associação Internacional, e não existe sistema de sucesso que não tenha uma remuneração pelos usuários. A Abrelp não defende diretamente a taxa do lixo, mas um sistema de remuneração justo e socialmente equilibrado. Este é um imperativo de Como acontecer. seria isso? Então, inclusive, nós tivemos em 2020 a aprovação do novo marco do saneamento básico, né, que foi discutido aí para água, esgoto, e entrou resíduo sólido e limpeza urbana, que trouxe como obrigação que os titulares desses serviços, portanto os municípios, instituam algum tipo de remuneração pelo serviço de limpeza urbana até julho de 2021. Então o prazo está correndo. Se os prefeitos não fizerem isso, eles vão responder por renúncia de receita diante da lei de responsabilidade fiscal. E dentre os modelos, Cazé, nós temos aí analisado, existem, por exemplo, a possibilidade de cobrar pelo número de vezes em que o serviço é oferecido na porta da residência, existe a possibilidade de cobrar pelo número de vezes que o contentor, então temos cidades já com coleta containerizada, em número de vezes que esse container é esvaziado, ou por uma correlação com o consumo de água. Já várias cidades no Paraná, em Santa Catarina, fazem esse tipo de cobrança, até mesmo por uma cobrança por uma métrica ali pela área do imóvel em que se conceitue através das fórmulas o quanto que cada imóvel pela sua área geraria de resíduos sólidos. Enfim, os cálculos são bastante variados e a possibilidade dessa cobrança também diversificada para que seja mais justo, porque o que está por trás disso que nós defendemos? O princípio do poluidor-pagador. Quem gera mais resíduos e é menos favorável nessa gestão, por exemplo, não separa o lixo dentro de casa, não leva para um ponto de entrega voluntários recicláveis, não faz uma compostagem e coloca tudo para o caminhão coletar, vai pagar mais. Quem tem o cuidado num consumo consciente, quem tem o cuidado de separar essa fração seca dentro de casa e coloca uma menor quantidade para coleta, vai pagar menos. Então, essa é realmente a melhor fórmula e a única maneira de a gente garantir que os recursos necessários para sairmos de uma gestão medieval de resíduos, que ainda temos no Brasil, linear, que não aproveita esses recursos, para realmente uma gestão, vamos dizer assim, moderna, uma gestão do século XXI. Entendi. Hoje em dia, de onde vem o dinheiro que é utilizado para fazer a gestão dos resíduos, no caso das prefeituras e tal? É do IPTU? Vem do cofre municipal, vem do orçamento geral do município. Muitos municípios realmente têm ali uma arrecadação do IPTU, mas também isso acaba entrando ali no cofre geral, o fundo de participação dos municípios, os royalties, a arrecadação com o ISS. Então, vem desse orçamento geral do município que não faz essa distribuição. Por exemplo, eu posso ter um vizinho que gera quilos e mais quilos de lixo e põe na porta de casa para ser coletado, e eu faço o meu papel colocando somente o mínimo necessário e acaba sendo, vamos dizer assim, aportando o mesmo custo porque vem do dinheiro da prefeitura que deveria ser utilizado para outros fins. Mas, Carlos, nós tivemos uma entrevista com o professor Ricardo Abramovay, da USP, e ele interpretou o princípio de produtor-poluidor como sendo que as empresas que produzem lixo, como embalagens, deveriam pagar. Existe essa possibilidade? Como se posiciona a associação Abrelp frente a essa questão? Porque Sim, são eles, afinal, que ganham dinheiro com isso. Perfeito, Matthew. Esse princípio do poluidor-pagador, ele se desdobra nessas duas vertentes. Uma vertente que é justamente
do cidadão, que é aquele que gera o resíduo e põe para ser coletado, e não pode onerar o município como um todo em detrimento dos outros cidadãos, então cada um paga na sua proporção, e também nessa outra vertente da indústria que coloca determinados materiais no mercado e que precisa implementar o que a lei chamou de sistema de logística reversa. Então, para determinados materiais, então vamos pegar ali lâmpadas, pilhas e baterias, embalagens em geral, produtos eletroeletrônicos, medicamentos, a indústria que vende esses produtos tem que estruturar um sistema de retorno. E estruturar significa colocar em prática e financiar esse sistema de retorno. Então isso também precisa acontecer no Brasil e viria desonerando os cofres públicos, porque não seria tudo justamente responsabilidade e colocado para coleta na limpeza urbana pelos municípios. Então nós temos essas duas ações para avançar e este princípio sim também é aplicável às indústrias. E como as indústrias estão reagindo a esse tipo de agenda? Você falou que a Abrelp não defende a taxa de lixo em si, mas defende esse princípio do poluidor pagador. As empresas recebem bem isso? Existe um lobby contrário? Como é que funciona? Casé, mais uma vez, nós temos que lembrar que a lei é de 2010 e temos alguns sistemas ainda em estruturação no Brasil. Então, na verdade, embora esse seja um conceito já bastante consolidado no exterior, então, inclusive, uma diferença do Brasil para, por exemplo, na Europa, aqui nós falamos responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos, aquela que divide entre todo mundo. Na Europa, o conceito é responsabilidade estendida do produtor. Então ali tem o carimbo de que o produtor é quem responde e tem que custear tudo isso. Aqui nós estamos ainda nesse processo de estruturação dos sistemas, então temos, por exemplo, na parte de óleos lubrificantes e embalagem de óleo lubrificante um sistema já bem implantado, temos uma iniciativa para a logística reversa de embalagens, que acabou avançando até um certo ponto, que foi logo ali depois da Copa do Mundo de 2014, e desde lá vem numa discussão para a sua reestruturação. E temos, por exemplo, eletroeletrônicos e medicamentos, que só saiu do papel no fim de 2009, e medicamentos só começou a ser realmente implantado agora em junho de 2020, ou seja, 10 anos depois da lei. O que mostra que realmente a reação da indústria com relação a esse tema é de tentar, vamos dizer assim, adiar o máximo possível essa responsabilidade, porque, volto a dizer, são sistemas já conhecidos e que, em se tratando de uma lei de 2010, poderiam ter sido implantados de uma forma muito mais rápida. Uhum. De que maneira a Abrelp pode pressionar as autoridades nesse sentido, ou buscar mobilizar a sociedade civil também? Qual é a responsabilidade da Abrelp? Como é que ela se vê no meio desse emaranhado aí de disputas? Então, o que nós tentamos demonstrar é que o que a gente precisa fazer é resolver o problema. Que todos teremos uma parcela de responsabilidade e que este custo, no fim da linha, vai bater no bolso de cada um de nós, isso é incontestável. Então, se a indústria ficar responsável por esse processo, obviamente essa indústria vai colocar um adicional no preço do seu produto que vai custear esse sistema. A indústria não vai tirar do bolso para arcar com isso. Se nós custearmos os serviços de limpeza urbana na proporção de cada um, vai sair mais barato para todo mundo. Porque hoje você tem aí um sistema ineficiente que traz uma série de outros custos que muitas vezes são invisíveis. Por exemplo, para tratar dos problemas de saúde causados pela má gestão de resíduos no Brasil, o SUS gasta US$ 1 bilhão por ano.
Então, a gente tem, por outro lado, um custo muito menor para resolver o problema do que ficar mitigando e aí justamente brincando com a vida das pessoas. Então, o que a gente tenta como Abrelp é trazer esses dados e todos esses conhecimentos às claras para que a população possa se conscientizar deste problema e exigir a solução. E por outro lado, nesses temas, por exemplo, logística reversa, na questão do encerramento dos lixões, a Abrelp traz as proposições estruturadas de como podemos avançar, de realmente qual é a solução. Então, como estruturar uma boa logística reversa de embalagens? Como fazer para sair de um lixão e começar uma gestão mais adequada de resíduos sólidos? É nessa contribuição técnica que está a nossa principal atuação. O Carlos, e o cidadão? Como é que eu acho que a gente se sente com a população, pelo menos uma população mais esclarecida, uma ansiedade para resolver esse problema, porque o lixo é uma coisa que a gente, ainda mais na pandemia, a gente percebe quanto a gente vai gerando, que essa quantidade vai aumentando. A gente tenta fazer a nossa parte, mas como que o cidadão pode pressionar as estruturas políticas, eu digo, para que essas leis sejam implementadas de fato? Matthew, esse é um ponto muito interessante. A Abrelp vem acompanhando a geração de resíduos sólidos durante a pandemia e o que nós percebemos, já até mesmo que vinha por diversos estudos internacionais, é que a geração de resíduos está diretamente relacionada ao poder aquisitivo da população. Quanto maior o poder aquisitivo da população, maior o consumo e, portanto, maior o descarte de resíduos. No começo da pandemia, quando teve aquela retração econômica, incerteza de manutenção de emprego, etc., a geração de resíduos sólidos caiu imediatamente. A gente mediu ali março, abril, e houve uma queda considerável na geração de resíduos no Brasil. Só que o que nós percebemos? Que apesar dessa queda no geral, o volume de recicláveis aumentou. Aumentou ali em torno de 25% em abril, maio, e depois 30% em junho e julho. Porque mudou o perfil de consumo da população. Um consumo mais no comércio online, um consumo mais por refeição de delivery, e isso trazendo embalagens, e esse descarte dos recicláveis aumentou. Então mudando um pouquinho dessa proporção. Mas o que nós não percebemos foi justamente o comportamento da população variar também com essa mudança no perfil do consumo. E é interessante, no panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2017, que é um documento anual que a Abrelp publica, nós trouxemos uma pesquisa Ibope com mais de 2.000 entrevistados, em que 98% responderam que achavam muito importante a reciclagem como contribuição para uma melhor condição do meio ambiente. Então, praticamente unanimidade. E depois perguntados para cada um desses o que faziam, ou se faziam a reciclagem dentro de casa, 75% respondeu que não. Então nós temos ali uma mentalidade, como você disse, uma consciência avançada, das pessoas entenderem que é importante, mas na prática não o fazem, na prática realmente não tem. Então, esse reflexo. Então, o que nós também tentamos pela Abrelp é, de uma forma constante, e aí estamos justamente aprimorando a nossa atuação nas redes sociais para estimular e conscientizar o cidadão de que se cada um de nós não fizer o seu papel desde o momento de consumo até o momento de descarte e depois cobrando as autoridades que façam da maneira correta, o sistema não vai funcionar. Porque não adianta, por exemplo, um prefeito colocar o melhor sistema de coleta seletiva numa cidade se o cidadão não separar esse lixo dentro de casa. Então nós precisamos Você tocou num ponto importante, Carlos. Tocada. A gente tem centrais de reciclagem aqui em São Paulo, 2, se não me engano, né, com capacidade para 250 toneladas cada, e elas não chegam à metade, é isso? Você pode clarear essa situação para a gente? Exatamente, Casé, bem pontuado. A cidade de São Paulo tem as 2 maiores centrais mecanizadas de separação de recicláveis da América Latina. São tecnologia moderna, cada uma
com capacidade para 250 toneladas por dia. Elas têm recebido atualmente, de acordo com as informações que nos chegam, em torno de 120 a 150 toneladas por dia. Não que os serviços não sejam prestados, mas sim que os caminhões de coleta seletiva rodam a cidade e voltam vazios para essas centrais. Voltam com meia carga para essas centrais. E um adicional, daquilo que trazem, cerca de 40% ou quase metade é rejeito, ou seja, não é aproveitado. É material que não deveria estar ali junto com os recicláveis. Então a população, não separa, 2, separa errado. Então nós precisamos justamente avançar nesse processo. E como nós avançamos? Com educação ambiental. Não tem outra forma. Nós precisamos realmente colocar este tema no currículo escolar de uma forma séria e desde a educação infantil. Porque existe um período de maturação, existe um período de internalização desse conhecimento para que você comece com a criança e o jovem pratique isso quando chegar na adolescência e na vida adulta. Então, não tem outra forma. Não dá para ficar fazendo campanhas pontuais. Uma hora você fala, separa o seu lixo. Daí você some com essa mensagem, a população esquece. Depois você vem de novo e fala, separa o seu lixo. Aí some com essa mensagem, fica com aquelas questões que a gente chama das campanhas por soluço. Isso precisa ser um processo consistente e incorporado no dia a dia. O papel, inclusive, desta plataforma Recicla Sampa tem sido fundamental, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Eu já tenho ouvido de outras prefeituras que se valem justamente do que está colocado pelo Recicla Sampa para poder incorporar também nos seus sistemas. Mas nós precisamos ir além e realmente começar com esse processo de educação. A gente sabe que o grande incentivo para as pessoas tomarem determinadas atitudes costuma ser um incentivo financeiro, econômico, né? Eu lembro muito bem das diversas campanhas que falavam para as pessoas exigirem sua nota fiscal quando pagavam algum tipo de serviço e tal. Mas aí veio aquela história da loteria, que aí você anota o CPF, você pode ganhar um dinheiro e tal. Não sei... Porra, disparou os registros de notas fiscais. Não existe um mecanismo que poderia ser utilizado dessa forma também com o cidadão? Sim, já existem vários mecanismos. Este é um processo muito interessante para você estimular esse hábito, estruturar este comportamento do cidadão. Nós temos algumas iniciativas, por exemplo, que eu sei, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Ceará, em que a população pode trocar os seus recicláveis por desconto na conta de luz. Tem em Curitiba uma iniciativa em que a população troca o reciclável por alimentos orgânicos ali das hortas que a prefeitura tem no projeto. Então, algumas outras iniciativas privadas em que você troca por pontos para depois ganhar um ingresso para o cinema, um curso de idiomas, enfim, as iniciativas existem. Elas não são consolidadas, elas não são, vamos dizer assim, realmente disseminadas para o grande público. Nós temos aí alguns vídeos que acabam circulando nos WhatsApps de pessoas que vão para a Europa e pegam ali garrafinha ou latinha, jogam numa máquina e depois a máquina solta um ticket que essa pessoa pode usar ali no próprio supermercado para comprar produtos. O sistema, o conhecimento já está disponível. O que nós precisamos é realmente partir para a prática. O que eu percebo muito durante essa atuação no setor de resíduos sólidos é que esse sempre acaba sendo um tema secundário, um tema que realmente as grandes corporações ou realmente as lideranças políticas não querem hastear essa bandeira e falar vamos todos juntos fazer a mudança. Vamos dar as mãos e realmente implementar uma solução que seja efetiva e mostrar para o cidadão que se ele realmente fizer a sua parte, a coisa vai andar. Nós temos, por exemplo, pela Abrelp um projeto que se chama Lixo Fora d'Água, que é uma iniciativa para não deixar os resíduos sólidos contaminar os recursos hídricos, poluir os mares, poluir os rios e oceanos. E nós detectamos, através do diagnóstico desse programa, que 60% do lixo que vai parar no mar é por descarte inadequado das pessoas.
são as pessoas que jogam o lixo no chão, são as pessoas que não usam a lixeira que está no poste ou que estão andando numa calçada e simplesmente largam isso vai para o sistema de drenagem e depois acaba no mar. E aí a hora que vai para a praia reclama que a praia está suja. Então é essa conexão que nós precisamos fazer e mostrar para o cidadão em geral de que o reflexo do nosso comportamento se volta contra nós mesmos. Ô, Carlos, compara um pouco o nosso sistema. Você tem uma experiência grande, um contato grande com a Associação Internacional. Como é a coleta? Quais são os problemas e soluções no resto do mundo que podem nos ajudar aqui? Bem, o primeiro ponto, Matthew, que a gente percebe, e aí um relatório da ISVA mostra, é essa questão da destinação inadequada de resíduos no mundo. Uma constatação de 2018 foi de que os lixões no mundo, hoje em dia, matam mais do que a malária. Então essa é uma chaga que nós precisamos exterminar. Seja aqui no Brasil, América Latina como um todo, seja na África, seja no Sudeste Asiático. Então nós precisamos avançar e realmente conseguir o encerramento desses lixões. Inclusive aqui na América Latina e Caribe, existe uma iniciativa do Escritório Regional da ONU, que é a Coalizão pelo Fim dos Lixões. Está sendo elaborado todo um material para apoiar os governos nacionais e locais da região com vistas ao encerramento desses lixões, a estruturar todo esse processo. Por outro lado, o que a gente percebe também no exterior, dessa experiência internacional, é uma mudança de foco. Lá fora a gente percebe que já existe uma compreensão de que o resíduo sólido é um recurso que deve ser aproveitado. Seja um recurso aproveitado como matéria-prima em determinados processos, se for, por exemplo, matéria orgânica que seja fertilizante, que seja adubo para o solo, ou até mesmo como energia, como fonte de geração de energia elétrica. Então, nós temos essa possibilidade. E, da forma como já dissemos, em vários países não tem contestação de que cada domicílio tem que pagar a sua conta, tem que pagar, tem que dar a sua contribuição ali financeira para todo esse sistema funcionar. Então, os sistemas de remuneração já estão implantados. E também, como já falamos, o que esses países têm de diferente daqui do Brasil, a hora que tem uma lei, a hora que a lei determina, não tem discussão. Cumpra-se a lei e vamos para frente para o próximo tema. Não fica se tentando burlar daqui, dar uma volta dali ou empurrar um pouco para mais adiante. É aquela questão. Tem que fazer e vamos avançar. Por exemplo, você tem a diretiva da União Europeia para resíduos sólidos, que já está num processo tão avançado que passa a um ponto de proibir o encaminhamento de matéria orgânica para disposição no solo, que passa num ponto em que realmente os índices de reciclagem, as metas de reciclagem determinadas já estão num nível elevado. Lá, enquanto eles falam reciclar 60% dos resíduos, aqui no Brasil nós estamos com um índice estagnado há uma década de 4%. E temos uma lei que fala que também tem que reciclar. Então essa é um pouco da diferença. Quando a gente falou das centrais de reciclagem aqui de São Paulo, que são duas, né? Você falou que são duas das maiores centrais da América Latina, capacidade de 250 toneladas cada uma e não estão sendo utilizadas nem na metade. Se fosse utilizadas no full lá, 500 toneladas, isso representaria quanto, assim, da reciclagem? Olha, isso seria, Cazé, um impulso muito importante, que teríamos aí a cidade de São Paulo praticamente dobrando seus índices de reciclagem, considerando que essas centrais poderiam operar na sua capacidade plena e que os materiais que cheguem nessas centrais sejam realmente aproveitados para reciclagem, porque esse é um outro ponto que a gente precisa lembrar. Nem tudo que é reciclável é reciclado.
Porque existem produtos que nós ainda não temos um mercado para a reciclagem aqui no Brasil. E este é um outro ponto que a gente precisa desenvolver, porque de acordo com uma análise que nós fizemos aqui pela Abrelp, se hoje nós tivermos centrais como essa, espalhadas no Brasil inteiro, operando e separando resíduos, nós não temos um parque reciclador instalados. Nós vamos separar esses materiais e vamos mandar para o aterro sanitário, porque a indústria da reciclagem não vai conseguir absorver. Nós temos aí realmente problemas, né? Sejam tecnológicos ainda, e temos problemas tributários. Em muitos casos, a tributação do material reciclável é maior do que o da matéria-prima virgem. É outra coisa inconcebível no Brasil, né? Você tem uma lei ambiental que fala recicle o máximo que você puder, e você tem uma legislação tributária que fala o seguinte: o custo tributário é maior do que se você extrair o recurso natural. Então é uma disputa aí, De onde veio essa lei? Economia versus meio ambiente. De onde veio o isso, nosso rapaz? Código Tributário é muito antigo. Para você ter uma ideia. Então, o nosso Código Tributário é um código antigo, nós estamos falando hoje em dia de reforma tributária, que precisa mudar uma série de pontos, e esse é um dos pontos que precisa mudar. Vários materiais pagam mais imposto na reciclagem do que se você extrair a matéria-prima virgem. E aí, na cidade de São Paulo, voltando para os temas das centrais, nós teríamos 500 toneladas por dia que poderiam ser separadas e recicladas, dando este salto, mas ainda mostrando do outro lado, Cazé, que a gente tem um universo para trabalhar, porque só a cidade de São Paulo gera 15 mil toneladas por dia. A Abrelp, inclusive, numa parceria com a cidade de São Paulo, através de um projeto da ONU, está finalizando um estudo de viabilidade para um ecoparque na cidade de São Paulo. O que seria um ecoparque? Uma central integrada para recebimento e processamento de resíduos sólidos, de forma a não precisar encaminhar todo esse volume de materiais para o aterro sanitário, né? De forma a desafogar esse aterro sanitário. Então, fazendo a triagem de materiais para reciclagem, fazendo o tratamento dos orgânicos para geração de energia e fazendo também o aproveitamento dos rejeitos na geração de energia. Esta unidade que nós estamos estudando é uma unidade para 2.000 toneladas dia. Seria uma das maiores do mundo. Só que para atender São Paulo, nós precisaríamos de pelo menos 6 desses ecoparques. Então, para ver o quanto que nós precisamos fazer quando tratamos de uma megalópole, né, de uma macrometrópole, como a cidade de São Paulo. Os problemas aqui são muito mais complexos do que em qualquer outro lugar. Mas temos sim como avançar e temos que estudar as soluções. Uhum. Ô Carlos, E os você catadores, falou... como é que é a relação da Abrelp com eles? Porque eu sou apaixonado assim, pelo trabalho que eles fazem, é importantíssimo, a gente precisa dessa capilarização, de chegar naquela ponta lá final. De que maneira a Abrelp, os dois trabalhos se complementam, e o que a gente poderia fazer para aumentar a visibilidade dessas pessoas, para melhorar, dar mais dignidade também a esse trabalho? É fundamental, Cazé, é totalmente complementar e precisamos de uma maneira cada vez, vamos dizer assim, mais intensa e mais presente deste trabalho dos catadores e das cooperativas, né? Eles são mais do que trabalhadores na gestão de resíduos, agentes ambientais que justamente viabilizam esta maior conscientização da população. Então, nós precisamos integrá-los e formalizá-los nesse processo. O que não dá mais é para mantê-los à margem, fazendo de conta que o trabalho deles é um trabalho que se paga simplesmente pelo aproveitamento do resíduo sólido. Eles prestam um serviço e esse serviço precisa ser remunerado. Essa é uma proposta que nós temos pela Abrelp, que justamente haja esta formalização destes trabalhadores no sistema de gestão de resíduos como um todo, em que, com essa formalização via contratação, eles sejam devidamente remunerados.
Quem iria contratá-los? Matthew, aí depende do sistema. Se eles atuarem, por exemplo, num sistema de logística reversa, e aí a gente já falou, o sistema de logística reversa é competência da indústria, então seria justamente uma contratação pela indústria responsável por esses sistemas. Se for um sistema de logística reversa ou um sistema de gestão de resíduos ali que se insere na competência municipal, essa contratação se daria pelos municípios. Inclusive, esta é uma meta que está nessa proposta de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de que os municípios que tenham serviços de coleta seletiva operacionalizados por cooperativas ou associações de catadores, formalizem essa prestação através da devida contratação e remuneração. Então, é mais um ator que vem se somar a esse processo para que a gente possa avançar. E para que isso aconteça, como a gente já falou no começo dessa nossa conversa, precisa ter a devida remuneração. Não tem como a gente fazer de conta que a coisa vai acontecer se a gente não aportar o devido recurso. Eu ouvi uma vez de um pesquisador do setor de resíduos sólidos internacional, que ele disse o seguinte: nós precisamos mudar o estigma da reciclagem, que hoje é ou um assunto para os muito ricos, aqueles que podem colocar dinheiro a rodo e não tem problema, ou um assunto para os muito pobres, aqueles que sobrevivem justamente da sociedade. Nós precisamos trazer este tema realmente para uma formalização em que todos estejam em torno dessa mesma causa, com a devida prestação e com a devida remuneração. Eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo ao fazer esse podcast com o Cazé é o seguinte: nós precisamos falar muito mais de resíduos, de lixo, de reciclagem, porque eu acho que antigamente o lixo era uma questão menor. A gente gerava muito menos lixo do que gera hoje. O lixo não chegava a ser um problema tão grande. Hoje é um problemão. Hoje é um problema que, como você disse, provoca, mata mais gente que a malária, que polui os mares, os mares, os oceanos, num nível que não é mais sustentável. E nós todos vamos ter que nos envolver. Você falou, Carlos, que uma boa parte, 40%, se não me engano, da reciclagem que chega nas centrais não é aproveitada. Quais são os maiores erros? O que as pessoas estão mandando reciclar que não dá para reciclar? Matthew, aí nós temos, primeiro, um conhecimento do cidadão que é a separação adequada desses resíduos sólidos. Então, por exemplo, um erro que eu vejo muito comum e que acaba acontecendo e se repetindo é, por exemplo, o cidadão separar a caixa de pizza no reciclável. A caixa de pizza ela é papelão, e papelão é reciclável, teoricamente. Essa é a associação lógica que vem na nossa mente a primeira vez. Só que a caixa de pizza, muitas vezes, ela vem ali e acaba ficando com o resto da pizza, ou com a gordura da pizza. E uma vez que este papelão tem esta contaminação, é assim que chamamos tecnicamente, ele deixa de ser reciclável. Então, nós temos estes pontos, justamente, por exemplo, alguns tipos de plástico não são recicláveis. O plástico filme, que é aquele plástico que normalmente envolve ali quando compramos uma bandejinha de carne ou algum outro alimento, ele é um plástico, só que ele não é reciclável. Ele não tem este potencial de se renovar como matéria-prima num outro processo. Ainda não temos essa tecnologia disponível. Então, este material também não é reciclável. E temos produtos que, embora fossem potencialmente recicláveis, acaba que não temos ainda o parque instalado no Brasil. E um exemplo que eu recebi outro dia é uma nova embalagem de leite, que é aquelas garrafas brancas, opacas,
que algumas marcas estão colocando no mercado para a venda do leite. Essa garrafa ela não tem tecnologia que recicle, porque do lado de fora ela é um tipo de plástico e do lado de dentro ela é um outro tipo de plástico que eles, vamos dizer assim, acabam se fundindo e depois você não consegue separar para reciclar nesses diferentes tipos de plástico. Então a pessoa compra achando que é uma embalagem plástica, achando que vai botar para reciclagem, mas que não tem reciclagem esse material. Então, com isso acontece com alguns outros materiais e a hora que chega nessa central, acabam separados ali para voltar para o aterro sanitário. Então você tem, vou dizer assim, eu ia falar 2, mas você tem 3 trabalhos. Um trabalho que é a pessoa separar dentro de casa, outro trabalho é o caminhão da coleta seletiva que passa para buscar este material. Então, na verdade, a gente precisa lembrar que nós temos 2 caminhões passando na porta de casa e o terceiro trabalho é essa central operando para separar materiais que depois não vão ser aproveitados. Então, olha o desperdício de recurso, a pegada de carbono que a gente tem com relação a isso e a própria informação que não chega para o cidadão. Por quê? Eu acredito Carlos, é golpe baixo. Falar que a embalagem da pizza se botou ali no reciclo, isso é golpe baixo. Agora você acabou com a minha... Sério? Nem ter passar um paninho ali e botar a caixa no reciclo. Está contaminada, é isso? O problema, Casé, é que o papelão que vem no fundo da caixa, ele absorve essa gordura. E a hora que absorve essa gordura, você não consegue mais reciclar mecanicamente esta embalagem. Ela poderia ir para uma recuperação energética, ser transformada em energia, mas nós ainda não temos nenhuma unidade de recuperação energética de resíduos no Brasil. Então, o que acontece? Esses materiais vão para os aterros sanitários. E, trazendo de novo a discussão para a cidade de São Paulo, o aterro sanitário da cidade de São Paulo, o único que está localizado dentro dos limites do município, só tem uma vida útil de 6 anos. E não temos mais área na cidade de São Paulo para construir outro aterro sanitário. Ou seja, ou encontramos uma solução para desafogar este aterro sanitário da cidade de São Paulo e ampliar a sua vida útil, ou em 6 anos a cidade de São Paulo vai viver o colapso da destinação de resíduos. Não vai ter para onde mandar as suas 15 mil toneladas de lixo por dia. Ô Carlos, quando você fala aproveitamento energético, você está dizendo queima, né? Isso significa queimar. Alguns processos, Mécio, são por tratamento térmico, aí com a queima, e temos outros processos por decomposição, então, por exemplo, no caso da matéria orgânica, por biodigestão ou por biossecagem, que daí também entra nessa esfera de aproveitamento energético. Mas o que nós temos observado na escala das rotas tecnológicas seriam aqueles materiais, por exemplo, que passam pela coleta seletiva, passam pelas centrais de triagem e que não são aproveitados para a reciclagem, ao invés de irem para o aterro sanitário, podem ser submetidos a um processo de tratamento térmico, de queima, de aproveitamento energético, para justamente gerar energia para a própria cidade de São Paulo ou para qualquer outra cidade que queira ter esse tipo de processo. Eu posso fazer uma direito. Temos um lixão em São Paulo, temos um lixão na cidade de São Paulo, que daqui a 6 anos não vai caber mais nada nele. Então a gente tem 6 anos para... Temos um aterro sanitário. Aterro então você vai matar sanitário. os gestores do coração. Temos um aterro sanitário que só tem espaço para 6 anos de coleta de lixo. Depois não tem mais espaço a isso, e a gente temos 6 anos para achar uma solução e ninguém está discutindo isso na campanha de vereador, de prefeito, nada disso, ninguém está falando disso. Exatamente, Casé. O que acontece? Nós temos este aterro sanitário, que é uma obra de engenharia operada com todo o cuidado do meio ambiente, tem tratamento dos gases e dos líquidos, então realmente não tem um problema ambiental ali. Este aterro sanitário da cidade de São Paulo recebe metade dos resíduos coletados na cidade. A outra metade vai para um aterro sanitário que está no município de Caieiras, ou seja, já está fora da cidade de São Paulo. Este que atende metade da cidade tem 6 anos de vida.
Se nós não fizermos nada neste momento, a cidade vai viver um colapso da destinação de resíduos. Porque nós precisamos lembrar o seguinte, que um aterro sanitário desse porte precisa ser substituído por uma outra infraestrutura que vai ter o mesmo porte. Que você precisa encontrar uma área para implantar, você precisa fazer um projeto, você precisa licenciar esse projeto, você precisa construir essa infraestrutura para começar a operar. Eu diria hoje que nós já estamos atrasados. Se a nova gestão municipal na cidade de São Paulo não tomar uma atitude a partir de 1º de janeiro de 2021, muito provavelmente a cidade vai ter um problema muito grave para destinar os seus resíduos. Ou vai ter que gastar muito dinheiro, porque alternativas existem, mas que vão cobrar caro para dar a solução, uma vez que você vai buscar ali de última hora. Ô Carlos, uma coisa que você falou, eu quero retomar um tema que você falou que me deixa louco, que é o seguinte, tem empresa que lança uma embalagem que não é reciclável, e que finge que é um pouco. Quer dizer, todo mundo acha que essa garrafa de leite, eu acho que eu já botei na reciclagem, eu já comprei e botei na reciclagem, e com isso eu criei um trabalho a mais, era melhor eu ter colocado no lixo comum. Eu acho que, será que a gente poderia sugerir uma lei que obrigasse, pelo menos, as empresas a colocar isso não é reciclável, estampasse isso em cada embalagem? Eu acho que essa é uma questão para a gente começar a pensar, começar a reivindicar. Porque tem muita coisa que a gente acha que é reciclável e não é. Matthew, com certeza. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, já tem um artigo que diz o seguinte: as indústrias só colocarão no mercado produtos que sejam aptos à reciclagem ou à reutilização. A lei já dizia isso em 2010. Agora, nós temos o problema de que ninguém fiscaliza. Nós precisaríamos ter este reforço que você disse que é muito importante, de já trazer isso direto ali no produto para que o consumidor possa fazer essa escolha de uma forma consciente ali na hora que ele vai comprar. E nós precisaríamos dos órgãos de defesa do consumidor fiscalizando e realmente punindo aqueles que tentam fazer dessa forma aí de tentar ludibriar o consumidor. Outro dia eu estava no supermercado e vendo ali alguns pratos descartáveis, essas coisas, e tinha uma indústria que é um prato de plástico, eu fui ver a composição, é plástico, e vinha um rótulo escrito biodegradável. Aí eu pensei comigo, desde quando plástico puro é biodegradável? A não ser que inventaram realmente alguma coisa aí que possa dar esse upgrade, mas não é, mas só que no rótulo desse produto estava ali, biodegradável, e o consumidor compra achando que é. Então nós precisamos realmente dessa ajuda dos órgãos de defesa do consumidor, dos órgãos ambientais, para não permitir esse tipo de enganação. Como você falou, nem podia estar produzindo isso, né? Nem podia estar botando no mercado. Se não tem depois como reutilizar ou reciclar, realmente fica uma situação bem difícil. Carlos, a gente está caminhando aqui para os finalmente, mas a gente não pode encerrar isso sem você nos esclarecer, afinal de contas, quando a gente pede o delivery lá, o que pode jogar na parte, o que a gente vai reciclar, o que não vai reciclar. A caixa da pizza não recicla. A latinha recicla. O que mais? Não, isopor não, né? Isopor é muito difícil, Matthew. Ainda justamente temos iniciativas muito pontuais que realmente conseguem absorver e processar esse, que é um tipo de plástico, né? Para a reciclagem. Mas muito do isopor que a gente compra no dia a dia é o mesmo caso da caixa de pizza. Ele acaba contaminado com o alimento e perde essa reciclabilidade. Mas o que nós precisamos, Casé, eu tenho 2 filhos e a gente tem o cesto de reciclável aqui em casa, ele eu diria, 2 a 3 vezes maior
do que o de não reciclável. E eles ficam, cada coisa que vem aí do delivery ou que a gente compra, que vem do supermercado, eles ficam, vamos lá, vamos ver quem acerta, é reciclável ou não reciclável? E muitas das vezes que eles vão certo para jogar no reciclável, eu falo, não, isso não é. E eles brincam, igual você falou assim, mas você está acabando com todos os nossos condições do que é reciclável e não reciclável, de tudo aquilo que a gente imaginou, e como pode realmente chegarmos nesse ponto em que aquilo que a gente pensa que é e não é. Uma regra básica que a gente tem é o seguinte, material que acaba em contato direto com os alimentos e esse alimento deixa uma marca neste material, ele não é reciclável. Então por exemplo, a caixa de pizza, a bandeja de carne, de frios que se tem. Então, esse também. Os plásticos filmes, os plásticos mais moles, mais transparentes, também não são. As demais embalagens são recicláveis, mas precisa de um cuidado do consumidor para tirar o máximo possível do resto de alimento dessas embalagens. Então ali o pote de iogurte, a própria latinha de refrigerante, tentar esvaziar ao máximo o conteúdo desses resíduos para que eles possam ser melhor aproveitados. Mas sempre com uma consciência que eu digo. Tem gente que eu vejo falando assim, lava 3 vezes, passa bucha, passa sabão, isso, aquilo. Eu falo, gente, nós temos que raciocinar em termos de recursos naturais. Se nós vamos ficar gastando água e sabão para fazer isso, talvez a reciclagem acabe não sendo tão positiva. Até porque no processo de reciclagem propriamente dito, existe todo um processo de esterilização desses materiais para que eles possam ser reaproveitados. Então a gente precisa tirar o máximo possível. Então, ao invés de passar bucha, água e sabão, passa um guardanapo, passa um papel toalha, tenta tirar o máximo para que isso não fique cheirando mal, para que não atraia vetores. Mas sempre vamos fazer a nossa parte e tentar cada vez mais contribuir para um meio ambiente melhor. Aquelas embalagens Tetra Pak, aquilo recicla, se tiver mesmo com leite, com suco, alguma coisa, ou também não? Não, aquilo recicla, existe uma tecnologia específica para o Tetra Pak que consegue separar o papelão do alumínio e transformar em novos materiais, aquilo sim. Entendi. Tá certo. Então, bom, acabei de descobrir que essa pracinha que tem aqui perto de casa, que eu fui lá toda semana levar meus sacos, eu levei tudo errado. Mas isso não vai acontecer novamente, porque o presidente da Abrel me explicou, nunca mais colocaria caixa de pizza para os caminhões levarem para a central de reciclagem. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Matthew, muito obrigado pelos temperos, pelo bom humor, por esse... Faltou a palavra. Vamos reciclar algum vocábulo aqui. Me ajuda, Matthew. Obrigado, gente. Foi muito interessante. Valeu, Carlos. Não, eu que agradeço conversar com vocês aí, de a gente poder trazer um assunto que é tão sério dessa forma descontraída e com essa perspicácia de vocês para a gente poder tocar nos temas que merecem realmente ser levados ao conhecimento, e eu fico sempre à disposição para esse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Obrigado, tchau, Matthew. Tchau. Muito obrigado. E vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Logo, logo teremos mais um episódio do podcast Recicla. E se você estiver em São Paulo, é só ligar para 156 e descobrir o dia que o caminhão da reciclagem passa aí na sua rua. Até a próxima. Valeu!